Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 2 de dezembro. O Ibovespa começou muito mal o mês de dezembro, com queda de 2,36%, perdendo o suporte comentado na última análise semanal e também do mês, falando do cenário como um todo do Ibovespa, um viés negativo de curtíssimo a curto prazo, trazendo também uma perspectiva ruim pelo gráfico mensal na perda dessa região, se consolidando essa perda dos 51.290, fechando a semana abaixo desse patamar e perdendo a mínima na semana seguinte desta atual semana, que iniciou agora, seria um sinal realmente bem negativo para o índice, um movimento de baixa pelo gráfico mensal. O fato é que temos mais um pivô de baixa no Ibovespa, perda de dois fundos anteriores. Para se traçar qualquer viés de alta, qualquer fator um pouco mais favorável de subida, eu já olharia para esse patamar aqui como resistência, que é a região de 52.482, ou seja, depois dessa forte queda, se o Ibov tiver força para voltar aqui para cima, volta a trazer algumas alternativas mais interessantes para a ponta compradora. Não necessariamente de todos os ativos, mas aumenta o número de ativos mais interessantes para a ponta compradora. Olhando agora para PTR4, pregão péssimo para PTR4, 9,2% de queda, abriu com forte gap de baixa, perdeu esse suporte aqui. Isso é o significado disso é basicamente, a gente já poderia dizer que uma tendência de baixa de curto prazo, e a tendência de alta de médio prazo foi para o brejo com essa perda desse suporte, com a quebra dos fundos ascendentes. Começou muito forte esse movimento, o que abre uma chance de, depois de um repique de alta, ainda ter um movimento aí para baixo. É o que eu já vinha comentando aqui. Depois de um movimento mais forte de baixa, após um repique, o repique foi bem curto, o mais provável seria um novo movimento de queda para perder essa mínima. Só que aconteceu de forma bem rápida, só foi um pregão aqui de correção, bateu no antigo suporte funcionando como resistência e já abriu forte aqui para baixo, perdendo outro nível de suporte. Enfim, é um ativo que graficamente não vejo uma oportunidade clara de compra, mesmo contra a tendência. O candle ficou muito grande, teria que ter um candle menor para buscar alguma compra contra a tendência aqui na PTR4. Cenário mais complicado para a ação para a ponta compradora. Vale 5 montou um candle de indefinição na zona de resistência que começa aqui por volta dos 32,76 até a máxima aqui 32,82, depois disso teria outra resistência em 33,07 a 33,18. Então o ativo está no nível de resistência, teve queda aqui de 0,46%, mas não foi grande coisa em relação ao que caiu o Ibovespa. A perda da mínima de hoje é que começaria a representar um sinal mais negativo de movimentação para baixo. Não vejo uma alternativa agora de compra, aguardaria aí alguns pregões de correção dessa subida para avaliar uma compra de um fundo ascendente ou de um pivô de alta aqui no gráfico diário. Quando eu disse a perda da mínima do pregão de hoje é porque por aqui que eu digo é G60, montaria um topo duplo na ação se ela vier perder a mínima do pregão de hoje a partir de amanhã. Olhando ainda para algumas possibilidades de entrada, a LPL4 seria uma das alternativas, apesar desse movimento aqui com o formato de um pivô de baixo. A ação teve um movimento de recuperação, está praticamente numa tendência mais para indefinida, topos descendentes, aqui fez um fundo levemente descendente, mas para mim ainda fica mais para indefinição. Na minha leitura, olhando aqui o gráfico semanal, vejo mais um movimento lateral aqui do preço, e abriria uma chance de entrada na superação da máxima de hoje com stop aqui, tentando pegar um movimento aqui um pouco mais forte para cima, caso ela venha a engatar uma nova tendência de alta. Então arriscaria esse candle aqui para tentar pegar um movimento mais forte de subida na LPL4. O outro ativo é a Pomo 4. O Pomo 4 seria um pouco mais pelo intraday ou mesmo pelo gráfico diário, uma pequena parada aqui de 2 pregões, estabelecendo uma resistência aqui na faixa dos R$ 5,87. É um ativo que a tendência de médio prazo é mais para baixo, está fazendo um movimento de repique, por isso é uma operação com risco um pouco maior, e aí teria que buscar um stop mais curto, pode ser um stop via G60, trabalhando com stop no último fundo ascendente, se ela vier romper os 5,87, abrindo a possibilidade de trabalhar com stop em 5,76, e tentando pegar aqui um movimento ainda para cima, para testar a região ali dos R$ 6,00, próximo nível de resistência, em região de 5,98 a R$ 6,00.
Mills 3 seria aquela operação de rompimento. Só como o candle ficou muito grande na formação do pivô de alta de hoje, ficou difícil de posicionar o stop aqui pelo gráfico diário. Muito grande o stop, teria que exigir bastante do ativo aí para cima, sabendo que tem resistência muito importante na casa aí dos R$33. Toda essa região que ela já se encontra, essa faixa de preço aqui já é uma região onde tende a entrar pressão vendedora aqui para cima. Então é um ativo que, se fosse buscar uma compra de rompimento, não é uma estratégia que eu utilizo muito, mas seria nessa superação dos 32,50 e buscaria um stop pelo G60 no último fundo ascendente aqui no G60. Um stop, por exemplo, aqui em R$ 31,48. A segunda alternativa é aguardar mesmo um movimento de correção, seja aqui no G60, para buscar uma entrada logo na sequência. Falando nisso, a TIM P3 fez algo parecido no pregão de hoje, rompeu antes da hora e agora gerou um movimento de recuo no G60, passando aqui rapidamente por ela, gerou um movimento de recuo no G60. Se fosse tentar algo aqui, poderia ser via G60 com stop aqui embaixo, superação da máxima de uma hora de pregão ou da segunda hora de pregão, que já vem a romper essa máxima aqui, essas máximas descendentes no G60. Além da Mills 3, agora olhando um pouco mais para a ponta vendedora, falei de um rompimento de um topo, agora eu vou falar de um rompimento de suporte de fundo. Foi a VIVT4, terminou o pregão com queda de 3,12%, perdendo o suporte, uma dificuldade para subir, e um único pregão já perdeu ao mínimo aqui de vários pregões, abrindo espaço aqui no gráfico semanal com a perda desse suporte ali na faixa dos 43,80 para buscar uma região de suporte 41,68, então aumentou mais essa chance, e aí entrar vendendo esse ativo em termos de operação de rompimento seria, ao perder essa mínima, trabalhando com stop aqui acima da máxima de hoje, seria uma alternativa de venda em cima de VIVT4. A segunda alternativa, aguarda aqui um pequeno recuo, alguma sinalização de queda aqui pelo G60, já buscaria uma venda até com stop um pouco mais acima, enfim, tentando pegar um valor mais acima para fazer uma venda em VIVT4, que está nesse momento em tendência de baixa de curto prazo. E por último, HBOR3, ação também que está em tendência de baixa de curto prazo, voltou para um nível importante ali de resistência e gerou um candle hoje revertendo todo o movimento de subida, gerando uma sinalização de baixa, a formação de um topo, a perda aqui da mínima do pregão de sexta-feira, que foi um candle forte de alta de 4%, aí hoje caiu 4,08%, devolveu toda a alta e mais um pouco. O stop ficou um pouco grande, um stop aqui em torno de 4,37%. E projetando esse stop aqui para baixo, o objetivo já vai ficar bem próximo do fundo anterior, que seria R$ 7,85. Então essa seria outra alternativa para a ponta vendedora de swing trade. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, obrigado pelo acesso diário ao site daltoveira.com e até a nossa próxima videoanálise.